Bem, como a gente pôde observar, a gente está tratando aqui de um instrumento inovador, né? No primeiro que a própria reforma, quando ela traz e coloca na Constituição Federal essa questão muito direta, né, de a gente ter que observar os princípios da proteção do meio ambiente e da sustentabilidade, que, na verdade, é muito maior que só o meio ambiente. Né? A sustentabilidade ela tem um tripé econômico, social e ambiental. Então, quando a reforma inova e traz esse elemento para a Constituição, eu acho que a gente está falando de um outro patamar, sabe, de legislação nacional, que inova para dentro no Brasil, mas eu acho que inova para fora também. Né? Se a gente for olhar as normas internacionais e de outros países, eu acho que a gente está trazendo essa inovação de uma forma muito poderosa. Né? E aí a gente fica também preocupado e refletindo assim, qual a efetividade que vai ser dessa inovação tão grande. Assim, é o primeiro passo que a gente deu, a gente está no âmbito das reflexões e discussões sobre como esses mecanismos vão ser operados, como as próprias alíquotas não estão definidas ainda, não é verdade? Mas eu queria fazer uma discussão, trazer aqui com vocês e pedir para nos ajudar numa reflexão sobre isso, da efetividade do imposto. Fala do imposto seletivo. Será que, para esse fim de desestimular eventuais posturas, condutas danosas à saúde, danosas ao meio ambiente, ele é tão efetivo ou mais efetivo que outros impostos? Não sei, por exemplo, o IPI. Como que essa, né? Eu queria que vocês ajudassem a gente nessa reflexão. Uma outra reflexão aqui é sobre a lista, né, que o professor Breno trouxe daqueles bens que estão ali elencados. Ela não é exaustiva, é bem restritiva. Inclusive, ele falou dos veículos, que não incluem os caminhões. Como que foi essa discussão? Vocês acompanharam? Era uma lista maior, ela diminuiu, teve um lobby muito forte para se retirar alguns setores. Olha a provocação. Mas eu queria ouvir um pouco os especialistas aqui sobre isso, para a gente aprofundar um pouco mais o tema. Pode começar, professor? Começar, professor Sérgio? Posso começar? Bom, já estou olhando ali o relógio para me atribuir de novo aqui um tempo. Eu acho que a sua provocação é exatamente sobre o que a gente não sabe ainda. Qual vai ser... Porque o que a gente pode concluir aqui é que a gente já tinha antes uma Constituição ambiental bastante avançada e agora a gente passou a ter uma Constituição tributária ambiental avançada. Então, com diretrizes. Agora, o que os diversos atores vão fazer com essas diretrizes, é óbvio que há situações que estão postas. Então, se a gente pegar da apresentação da Fernanda, quando ela fala, por exemplo, do IPVA verde, né, a gente tem decisões que já foram inseridas na Constituição. Então, isso é o dado. Né, o próprio imposto seletivo, que eu acho que... E aí, daí, talvez... eu já tinha debatido o assunto tanto com a Fernanda quanto com o Breno, né? E quando ele fala, que o Sérgio André discorda de mim, não é que eu discordo, é que eu não vejo o imposto seletivo sendo efetivamente utilizado com a sua potencialidade de instrumento de combate a externalidades ambientais negativas e sendo mais utilizado como instrumento de arrecadação. Então, dentro dessas suas possibilidades, me parece que o imposto seletivo ele vai acabar sendo mais um instrumento de arrecadação do que propriamente um instrumento de controle às externalidades ambientais negativas, até porque isso requer um ônus argumentativo muito grande, que é a pergunta que você colocou. Por que esse sim e o outro não? O imposto seletivo ele traz para nós um desafio que eu acho que os teóricos do direito tributário ainda vão ter que tentar resolver, porque, historicamente, impostos no Brasil eles eram signos de capacidade contributiva. Então, a razão de você pagar um imposto é porque aquela materialidade que a Constituição previu presume que existe capacidade contributiva. O imposto seletivo ele tem uma origem distinta, porque ele não necessariamente ele é estruturado em cima da presunção de capacidade contributiva, ele é estruturado em cima da noção de que está sendo realizada uma atividade que prejudica a saúde ou o meio ambiente. E ele tem, então, e aí eu volto para a sua provocação inicial, o princípio de defesa do meio ambiente, ele tende a tensionar com outros princípios. O próprio princípio da capacidade contributiva, que é uma face da justiça tributária.
Porque, eventualmente, a indução que você tem que dar em direção a um meio ambiente mais saudável pode ir no sentido oposto da capacidade contributiva, porque você pode ter que, eventualmente, dar um incentivo para quem deveria pagar imposto, né? Ou então você vai tributar mais alguém por conta da diretriz ambiental, quando a capacidade contributiva de quem está sendo tributado não é necessariamente superior. Então, e aí eu volto para a sua provocação original, qual é a efetividade disso tudo? Não sei qual é a efetividade disso tudo. Vai depender, como eu disse antes, de como as instituições vão trabalhar com esses mecanismos que estão dados. Então, a gente tem um grande desafio para o Poder Legislativo, o quanto que o Poder Legislativo vai trazer para o contexto do debate de toda e qualquer alteração da legislação tributária, um debate ambiental, um debate de efeitos ambientais. Eu não sei. E mais, assim, o quanto que esse princípio vai refletir na forma de interpretar o direito tributário, por exemplo, do Poder Judiciário. O quanto vai refletir na forma de interpretar o direito tributário pela própria Receita Federal. Então, infelizmente, e aí terminando com não sei bem responder a sua pergunta, não sei qual vai ser a efetividade disso tudo. Eu sei que existe um instrumento que está colocado e que muita coisa pode ser feita com ele. O que efetivamente as instituições vão fazer com esse arcabouço que foi trazido para a Constituição, a gente vai ter que ver e aí nós vamos ter que ajudar. Eu acho que o nosso papel nesse momento é ajudar a construção desse papel, que a defesa do meio ambiente vai vir a ter no futuro. Obrigada, professor. Professor Breno, quer complementar? Bom, não sei se Fernanda quer falar antes. Deixa, eu posso... E aí depois eu fecho? Eu falo. Tá bom. Fazendo um recorte especificamente sobre o que você perguntou em relação aos bens que foram selecionados, de fato, o imposto seletivo ele não observa o princípio da capacidade contributiva, ele não tem esse foco, ele é um imposto indireto, ele vai tributar de forma mais acentuada quem tem menos capacidade contributiva, ele é um imposto regressivo, ele vai incidir de forma mais pesada em quem tem menos capacidade contributiva, que são as pessoas mais pobres. Isso é fato, isso é da estrutura do imposto seletivo. E quer me parecer que, ao elencar quais seriam os bens que seriam gravados pelo imposto seletivo, a questão da capacidade contributiva, da regressividade que é própria do imposto seletivo, foi levada em consideração. Nós estamos num caminhar, nós estamos começando a perceber a tributação pela perspectiva da sustentabilidade ambiental e de proteção da saúde. Então, nós estamos indo passo a passo. Então, houve muita discussão quais seriam, por exemplo, esses bens, no sentido de iríamos ou não incluir plásticos. Estamos preparados para essa tributação neste momento, ou isso é um caminhar e vai ser incluído lá na frente, sempre via lei complementar? Porque essa lista que traz quais são os bens que vão se sujeitar em senso imposto seletivo, necessariamente vai vir sempre por lei complementar, não se admitirá a medida provisória, por exemplo. Então, nós estamos num processo de construção. Então, não há como, de antemão, ampliar o rol de bens que vão se sujeitar, porque a política pública ela vai ser construída aos poucos, em conjunto com a sociedade, em conjunto com os operadores do direito. A questão dos caminhões, me parece que houve uma opção política por não tributá-los, porque é o principal modal de transporte do Brasil. Nós não podemos negar esse fato, isso é uma realidade. Então, a tributação ela seria muito mais prejudicial nesse momento do que benéfica, mas não significa que não pode ser reavaliado e incluído no momento futuro. Essa foi uma opção política, e é importante que se diga que nós não fazemos juízo valorativo dessa opção, nós analisamos pela perspectiva jurídico-tributária. Havia possibilidade de exclusão? Parece que sim. E, por fim, eu gostaria de dizer que nós temos que ter muito cuidado com a nossa postura como operadores de direito. Vocês já ouviram falar de regras, de normas, enfim, que não pegam, que elas não saem, que elas estão no papel, mas regras são apenas regras, não é dada uma efetividade a elas. Eu acho que nós estamos num momento em que a gente pode construir uma reforma tributária
prática, efetiva para um futuro sustentável, mas vai depender do nosso comportamento de agora. Como nós vamos ler esses princípios constitucionais, essas regras muito fortes previstas na Constituição Federal, na Carta Máxima que nós temos de diretriz para formular políticas públicas tributárias. Então, o nosso papel é de extrema relevância, porque me parece que é a partir dele que nós vamos dar, sim, eficácia social a essas normas. Então, o nosso comportamento como operador de direito deve refletir no fim que nós pretendemos alcançar, que me parece que é a sustentabilidade com uma perspectiva global e não só ambiental. É isso. Professor Breno, então. Eu estou alinhadíssimo aqui com vocês. Eu queria fazer um complemento. A gente está falando o tempo todo que o imposto seletivo lá antigamente, o primeiro tributo sobre consumo no mundo foram os impostos seletivos. O imposto sobre sal era um imposto seletivo, que era um imposto sobre um consumo de um produto de baixíssima elasticidade, que se usava na Idade Média. Era um imposto, era seletivo. Eles foram se tornando, foram se modernizando, foram beneficiados pela teoria do Pigou, né, a teoria piguviana, de incorporar ao preço do produto a externalidade causada à sociedade. Então, essa foi uma ideia lá de 1920. O Cecil Pigou pensou isso. E o imposto seletivo ele foi se tornando esse instrumento hoje moderno. Quando a gente olha para a experiência internacional, os países que têm impostos seletivos, eles olham para o imposto seletivo como política pública. E aí entra um dado que eu acho que é muito relevante para nós. Se é um instrumento para realizar política pública, é diferente do imposto de renda, do IPTU, que é meramente arrecadatório. Se o seletivo é um instrumento de política pública, ele tem que atender ao artigo 37, parágrafo 16 da Constituição, que exige, eu já escrevi isso algumas vezes, que exige a análise ex ante e a análise ex post. Qual é a lógica disso? A análise de impacto regulatório. Eu identifico uma situação, a doutora Fernanda estava justificando, não ela justificando, mas lembrando a justificativa que foi dada para não tributar o caminhão. Tá bom, essa foi uma opção. Essa é uma boa política pública? Não fazer incidir o imposto seletivo sobre o caminhão? Bom, vamos avaliar. E avaliando, você corrige o rumo. Decidimos tributar os bens minerais. Esta foi uma boa opção? Eu entendo que não. Porque o bem mineral pode ser o ferro, o minério de ferro, pode ser usado tanto para produzir armas, que são, ao meu ver, prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, gabaritam o artigo 153, mas o ferro também pode ser usado para construir torre eólica, para construir equipamento de saúde, uma tomografia, um equipamento de tomografia. Então, o minério de ferro em si, o insumo em si, não é prejudicial. O petróleo também não é, ao meu ver, em si prejudicial. O que é prejudicial é a queima do petróleo. Então, eu acho que aqui teve um erro, do ponto de vista de legislação, de produção legislativa. Mas eu volto ao ponto. Exigir que se faça análise de impacto regulatório do imposto seletivo para saber se ele está indo bem ou mal. Se ele estiver indo mal, corrige. Essa é a ideia. Bem, muito obrigada. Só uma observação, posso? Como curiosa aqui do assunto, né? Porque, falando dos minerais, né? Pode ser que o bem em si seja dual, né? Para uso que seja benéfico ou maléfico. Mas eu acho que o processo de retirada desse bem também tem que ser avaliado, né? E fazer parte aí dessa análise de impacto regulatório, porque eu não sei, não participei das discussões, mas intuo que tenha sido considerado também essa questão, considerada a questão do processo de retirada do bem. A gente viveu Brumadinho, a gente viveu Mariana, né? Então eu acho que todas essas questões devem estar aí no radar dos especialistas, né? Posso comentar? Posso passar para
É interessante essa pergunta, né? Eu tenho um posicionamento realmente diferente do professor. Eu entendo que a incidência do imposto seletivo ele se dá sobre o bem mineral extraído, o bem mineral objeto da extração. Não é o ferro, não é o minério de ferro, não é o petróleo, não é o gás natural, não são os combustíveis fósseis, é a extração. Esse é o fato gerador que motiva a incidência do imposto seletivo, é o bem mineral extraído, é a extração, e não depois os insumos que, eventualmente, ele venha a se transformar ao longo de outras cadeias. Como é o caso, por exemplo, que o professor cita nessa questão de construção, por exemplo, de torres ou de equipamentos médicos, que é um exemplo que já é conhecido, que o senhor normalmente coloca, né? E eu entendo também que a desoneração... Existe uma regra prevista na emenda constitucional dizendo que os bens que vão ser gravados pelo imposto seletivo, eles não podem ser objeto de desoneração de CBS e IBS, que é o nosso IVA dual. Então, e faz todo sentido, né? Se nós temos uma desoneração de cobrança de CBS e IBS, porque se entende que esses produtos são essenciais, eles são desonerados com uma alíquota de 60%, eles não podem sofrer ao mesmo tempo a incidência do imposto seletivo. Afinal, é um imposto que quer cobrar de forma mais acentuada esses bens que se reputam prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então, são listas que não podem coincidir. Onde entrar a desoneração, não pode entrar o imposto seletivo. No caso, quando nós estamos diante de um insumo que é o bem final, acabou sendo desonerado, como é o caso dos equipamentos médicos, por exemplo, o bem final que tem como insumo o ferro ou o petróleo, se ele for desonerado, não há nenhum impedimento para que ocorra a incidência do imposto seletivo. Porque, do contrário, nós estaríamos esvaziando a materialidade do imposto seletivo. Observem, a desoneração não é dos insumos que compõem aquele bem. A desoneração é do bem final. A desoneração é do equipamento médico e não dos insumos que integram o equipamento médico. Então, é uma outra perspectiva. E volto a ressaltar, nós não estamos tributando o ferro, nós estamos tributando a extração do minério de ferro. E esse é um dado muito relevante pela perspectiva ambiental, pela perspectiva da emissão de gases poluentes. Outra coisa que eu queria falar, professor Breno, que eu havia esquecido de mencionar, é que, quando você fala em avaliação da política pública, eu entendo que tem uma norma, que é a avaliação quinquenal, que ela é de uma relevância ímpar para fazer a avaliação dessa política pública estabelecida por intermédio do imposto seletivo. Se nós vamos ampliar para caminhões, se nós vamos incluir plásticos, se nós vamos incluir no futuro alimentos específicos, nós precisamos fazer essa avaliação, nós precisamos acompanhar essa política, porque ela não é arrecadatória, ela não é para ser arrecadatória. Esse é o papel que nós temos que olhar para ela com esse olhar, né? É um novo olhar dessa tributação, e eu realmente acredito que ela pode se prestar para o fim a que ela se propõe. Mas nós precisamos ter um controle, de fato, dessa política pública. Nós precisamos ter uma avaliação. Quando você fala em avaliação, a avaliação posterior dessa política pública, o que nós temos no ordenamento jurídico como regra geral? Nós temos, normalmente, via um comando da Lei de Diretrizes Orçamentárias, dizendo que todas as regras que promovem desoneração, que concedem benefícios tributários, né, em que o Estado abre mão daquilo que ele poderia arrecadar em razão da concessão de benefícios tributários. Existe uma regra de monitoramento dessa política pública desonerativa. E essa é uma regra, para mim, que não tem uma eficácia social como ela deveria ter, porque a gente sabe que as desonerações acontecem e, muitas vezes, essa avaliação ela não se dá de forma tão permanente como ela deveria acontecer. Eu gostaria que isso não acontecesse com o imposto seletivo. Gostaria, de verdade, que a avaliação quinquenal, para avaliar a eficácia como política pública de combate às externalidades negativas, ela fosse efetiva. E isso é uma norma que está em construção. Há uma diretriz prevista na Constituição, depois regulamentada pela lei complementar, prevendo essa avaliação a cada 5 anos, desse imposto. Então, a forma como vai ser construída essa avaliação também tem uma relação direta com como ele vai se materializar para o fim a que ele se propõe, que eu, de fato, acredito que é o combate às externalidades negativas aqui pela perspectiva ambiental.
Professor Breno, posso passar aqui para o doutor Darlan, por favor? Porque o Sóstenes já está ali me falando que seu tempo esgotou e eu já ultrapassei tudo. São breves comentários, só dizer que a criatividade ela supera as intenções e se impõe na realidade, né? Você, na apresentação do Breno ali, ele estava mostrando as janelas, né? Janelas e telhados, né? E a gente vê isso uma realidade no dia a dia. Imposto atribui somente ao imposto seletivo a função de incentivar algum comportamento, ele não é suficiente para isso. A gente vê isso nas realidades, e quando se trata de tributação, né, o empresário, as empresas, elas vão se adaptar dentro das possibilidades. E quando a gente fala do comportamento das pessoas, eu acho que tratar esse imposto, né, como algo que realmente que vai incentivar certos comportamentos ou induzir que a sociedade rume a um caminho desejado, ele impõe também ao Estado oferecer alternativas dentro de um contexto de materialidade. Essas avaliações, a gente acompanha essa questão legislativa, a lei de diretrizes orçamentárias, e você vê que muitas vezes as discussões, ninguém, às vezes, chega até a ler aquela avaliação. A avaliação é até feita, né? Nós temos excelentes técnicos, excelentes instrumentos, nós temos corpos funcionais muito engajados e competentes em todas as esferas, e que muitas vezes trabalham e oferecem instrumentos ali para aquela avaliação, mas aquilo muitas vezes não é considerado porque uma realidade ou econômica ou social se impõe. Então, eu penso que, para uma efetividade mesmo de uma política de imposto seletivo, para ser efetivo naquilo que se espera, ele tem que vir acompanhado também de alternativas para aquele público que você deseja alcançar. Não adianta eu dizer que bebidas açucaradas elas são tributadas se a única opção que as pessoas têm para beber são bebidas açucaradas. Elas vão beber, não vai, ou vão arrumar alguma maneira de dizer que aquele açúcar ali não é açúcar, agora é um açúcar modificado que não se enquadra dentro de uma... Mas acaba sendo... A efetividade da coisa é só um disfarce, né? É sorvete ou é biscoito? É uma criatividade tributária, né, que as pessoas usam para dizer assim, olha, eu vou classificar isso, tem incidência e isso não tem. Então, eu acho que, para a efetividade, a gente quer tratar as coisas com seriedade, então essas coisas elas precisam ser levadas em consideração, e o Estado tem um papel não só de aplicar o imposto, porque aí se torna só um imposto arrecadatório mesmo, aí tudo bem, se é essa a realidade, mas se realmente você quer induzir comportamentos, você quer realmente atingir um objetivo de sustentabilidade, você tem que pensar em conjunto com isso, medidas que possam dar alternativas, e dentro de um tempo também. Talvez agora os caminhões sejam necessários. Qual seria a ação do governo? Talvez investir com seriedade ou em outros modais de transporte, e depois dizer assim, não, olha, agora caminhão eu quero desincentivar para valer, porque eu tenho outros modais aqui disponíveis. Isso eu acho que tem que estar muito em conjunto, porque, descendo mais uma vez para a realidade do profissional da contabilidade no dia a dia, o que você vê é a criatividade das empresas, das instituições e até dos governos, tá? Porque assim, você tem uma norma ali, e todos nós, eu também sou servidor público, eu vejo assim, você tem uma norma colocada, e às vezes, dentro do nosso dia a dia, nas nossas instituições, você não vê aquela realidade posta. E muitas vezes a gente está cobrando isso dos outros, quando a nossa própria instituição, ou que deveria ser um guardião daquilo, não está implementando. Eu acho que essa seriedade ela vem também desse exemplo do Estado, dele mesmo se colocar como um modelo a ser visto e imitado, como também que nas políticas você ofereça alternativas que considerem o momento que a gente está vivendo, e sim, aí na realidade as pessoas... Vai ser mais barato de verdade, que a razão é essa, né? Vai ser mais barato ter um comportamento mais adequado com os tempos que nós vivemos, a sustentabilidade, o que queremos, a sociedade que queremos construir, porque, no fim das contas, o incentivo econômico ele supera, né? O imposto ele tenta fazer isso, mas sozinho ele não é um instrumento suficientemente capaz de transformar uma realidade que se impõe. Aí acaba virando um imposto arrecadatório e não cumpriu o objetivo. Obrigado. Obrigada, professor. Quer 30 segundos para falar? Não?
30 segundos. A gente está com um painel que a gente tem uma especialista que está no Canadá e eu estou preocupada. A gente já está 1 hora atrasado, não é isso, Sóstenes? Olha, esse tema ele tem muita coisa para ser discutida. Eu faria outras 4 perguntas aqui, sabe? O fundo, né? A efetividade também pode estar relacionada à aplicação dos recursos pelo fundo, como o professor Breno apresentou muito bem aqui, por meio dos projetos e do financiamento, né? Voltado, fomentando isso, projetos na área ambiental, de preservação e tudo mais. Só que, como a gente está com um tempo curto, limitado, eu vou convidar vocês para o próximo painel. Quero, em primeiro lugar, agradecer aos nossos painelistas aqui. Quero que a gente possa depois, viu, Sóstenes, estender essa discussão no âmbito da AGU. O nosso diretor da escola estava aqui, presente hoje, também nos ajudou muito nesse processo, levar essa discussão para o âmbito da AGU, fora da AGU. Isso. E eu quero agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Sóstenes, a equipe da AGU que está toda aqui, os colegas. E era isso, né, Sóstenes, para esse painel. Muito obrigada, gente. Agradecemos a moderação da doutora Leila de Moraes e também aos painelistas o nosso muito obrigado. Pedimos que se posicione para um registro fotográfico. Muito bem, o nosso muito obrigado. Vamos